Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. Nós entramos no capítulo 2 e ainda estamos meditando nele. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Jesus cancelou a nossa dívida, pagando então a dívida que nós tínhamos com ele. Ele removeu o escrito de dívida, e é o que nós vamos meditar hoje no capítulo 2, dos versículos então 14 a 18, que diz assim: E mediante os seus mandamentos ele cancelou o documento de nossas dívidas, a qual nos era adverso, tirando-nos do meio e o cravando então em sua cruz. Tendo-se despojado de seu corpo, ele expôs os principados e poderes, humilhando-os publicamente em sua pessoa. Portanto, que ninguém vos inquiete em relação à comida ou à bebida, nem em distinção de dias de festas, luas novas ou dias de repouso, porque estas coisas são sombras do que há de vir, mas a realidade hoje é Cristo. Que ninguém pretenda vos condenar aparentando humildade, para vos submeter à adoração de anjos, presumindo o que não se viu, enxado sem razão por sua maneira carnal de pensar. Então, nós estamos aqui no versículo 14, quando Paulo então menciona outro aspecto da obra de Cristo, desta obra maravilhosa de Cristo. Então ele fala: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era-nos prejudicial, removeu então inteiramente, encravando-o na cruz. A expressão "o escrito de dívida que era contra nós" é uma alusão então à lei. Em certo sentido, os 10 mandamentos eram contra nós e nos condenavam porque não os guardávamos perfeitamente. Aqui o apóstolo Paulo, porém, não está se referindo apenas aos 10 mandamentos, mas também à lei cerimonial exigida de Israel. Na lei cerimonial, havia toda espécie de mandamentos com respeito a dias santos, comidas e ritos religiosos que faziam parte, então, da religião judaica. Apontavam para um dia futuro em que o Senhor Jesus havia de vir. Eram sombras de sua pessoa e também da sua obra e do seu ministério. Em sua morte no Calvário, ele removeu então o escrito de dívida, cravando esta dívida na cruz e cancelando, assim como se cancela uma fatura depois de quitada a dívida. Pela morte de Cristo sobre a cruz, a lei que condenava todos os homens perdeu a sua autoridade penal, visto que pela sua morte Cristo sofreu a maldição da lei pelos homens e se fez o fim da lei. A lei não está morta, mas nós morremos para ela. É possível que Paulo esteja referindo-se aqui a um velho costume segundo o qual a evidência escrita de uma dívida cancelada era pregada num lugar público, dando a saber a todos que aquele credor já não tinha coisa alguma a reclamar contra o devedor. No versículo 15, por sua morte sobre a cruz, seguida pela ressurreição e pela sua ascensão, o Senhor Jesus então conquistou os principados malignos e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Cremos ser este mesmo triunfo que o apóstolo se refere lá em Efésios, capítulo 4, onde ele diz que o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro, a morte, o sepultamento e a ressurreição e a ascensão de Cristo constituíram então nesse triunfo glorioso sobre as hostes malignas, sobre o inferno e também sobre Satanás. Quando passou pela atmosfera
Em seu regresso ao céu, Jesus teve de atravessar os domínios daquele do qual é o príncipe do poder dos ares. Talvez esse versículo lhe traga um conforto especial aos convertidos do satanismo, ainda dominados pelo medo ou dos espíritos imundos. Não há o que temer quando nós estamos em Cristo, porque Ele, diz a palavra, já despojou os principados e as potestades. Muitas pessoas ainda continuam com medo dos espíritos imundos, que muitas vezes os aprisionam e também lhes oferecem, muitas vezes, dizendo que se eles deixarem, o domínio deles, outras coisas podem acontecer. Mas aqui a palavra de Deus diz que Ele já despojou os principados e as potestades. E mais uma vez o apóstolo Paulo está prestes a fazer mais uma explicação das coisas que ele afirma aqui. Podemos resumir o que foi dito da seguinte maneira: os colossenses já morreram para os esforços da carne que tinham o propósito de agradar a Deus. Não somente morreram, como eles também foram sepultados e ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Isso que aconteceu com eles, aconteceu conosco também. Por isso, devem por termo em qualquer ligação com os judeus que querem obrigá-los então a viver debaixo da lei, e com os gnósticos que procuravam levar os colossenses de volta às coisas para as quais eles já tinham morrido. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, ou da bebida, ou da dia da festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aqui declara Paulo: todas as religiões humanas escravizam seus seguidores com ordenanças, com regras, com regulamentos e algum calendário religioso, o qual geralmente prescreve festas anuais e mensais ou descansos semanais. A expressão ninguém, pois, vos julgue significa que o cristão não pode ser condenado se falhar em observar festividades ou dias santos. Não estão mais debaixo de tais ordenanças. Os ritos judaicos religiosos eram a sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Foram instituídas no Antigo Testamento como figura. Por exemplo, como nós vimos, muitas coisas são importantes nós entendermos que Jesus Cristo, Ele já veio. E qual é então hoje a razão para que os homens se ocupem das coisas que são sombras? É como ficar olhando para o retrato de alguém com a própria pessoa presente. O versículo 18, ele pode ser de difícil interpretação, porque não estamos a par de tudo que os gnósticos ensinavam. Talvez eles fingissem ser tão humildes que não se atreviam a um contato direto com Deus. Talvez ensinassem que era preciso aproximar-se de Deus por meio dos anjos, assim, em uma suposta humildade, adoravam os anjos em vez de adorar ao Senhor. Hoje nós temos situações muito parecidas no mundo de hoje. As pessoas acabam dirigindo as suas orações e se prostrando diante de outras entidades que não o Senhor. O cristão não deve permitir que seu galardão seja roubado por práticas contrárias às Escrituras. A palavra de Deus é clara nesse ponto. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. A quem vós adorais?